Olá, bem-vindos ao canal Saúde Integrativa. Eu sou Aida Zaslavski e tenho os pilares como enfermeira integrativa do alinhamento em bioenergética, da autoemoterapia, da espiritualidade, unindo as dimensões e a totalidade do nosso ser. Hoje nós estamos aqui para falar, a pedido, por sugestão de algumas pessoas, nós vamos falar sobre os metais pesados, a intoxicação no nosso sangue e a imunidade, e como a autoemoterapia pode ser um bom auxiliar nesses casos. Então, eu te convido para ficar até o final desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque todas as vezes que entrar um vídeo novo, você vai receber a notificação. E também assiste os vídeos que já estão prontos no canal, que foram outras sugestões e partem da experiência com o meu trabalho profundo e ativo, né? A dedicação com a saúde integrativa. Você pode curtir, pode comentar, fazer perguntas e também deixar sugestão de tema, que talvez o próximo vídeo venha a ser o que você sugeriu. Então, vamos lá? Os metais pesados, eles são elementos que são tóxicos ao nosso organismo e eles se acumulam no nosso organismo, eles se agregam a nossas células e também eles podem prejudicar ou impedir o bom funcionamento de um órgão onde eles estiverem associados. Então, eles vão causar danos ao nosso organismo porque são gradativamente ou ingeridos, né? E se não são eliminados, porque eles se agregam, né, nas nossas células. Então, o nosso sangue ele pode estar carregando esses metais pesados e causam danos crônicos ao nosso organismo. Podem vir a ser agudizados, né, trazendo manifestação de sintomas, mas normalmente eles vão sendo assimilados aos poucos pelo organismo e quando se manifestam já é algo que está crônico e eles podem atingir um órgão como o cérebro, causando danos neurológicos, podem atingir o rim, o fígado, entende? Então, o acúmulo destes metais pesados causam danos ao nosso organismo. Esses metais pesados, eles não têm uma função biológica, eles não trazem vida ao nosso organismo, eles não têm uma função vital, então eles prejudicam a nossa vitalidade. Então, podem causar danos físicos, imunológicos, cardiovasculares, reprodutivos, podem vir de acordo com a exposição, de acordo com o metal pesado, eles podem vir a ser carcinogênicos, causar o câncer, conforme o tempo de exposição, conforme a quantidade química, né? Então, algumas atividades profissionais expõem, né, as pessoas dessa atividade a esse metal pesado, a essa química, né? E isso é um dano profissional, é um acúmulo de um tempo, né? Então é gradativo, né? Imperceptível, mas podem causar um dano comprometedor do pulmão, né? Então, dependendo do metal pesado, nós temos alguns metais pesados como o alumínio, o chumbo, o mercúrio, o ferro em excesso, o cobre em excesso, o cádmio
e algumas medicações também podem conter esses metais pesados. Então, atualmente, tem se investigado e tem se dedicado muito à eliminação desses metais pesados no organismo, né? Como nas inoculações, alguns, né, que continham alguns metais pesados. Então, o que se faz para limpar da nossa corrente sanguínea esses metais pesados, né? Se foram ingeridos por alimento, por água, por inalação, de acordo com o que aconteceu, né? De acordo com o local ou com o tipo de exposição. Então, a intoxicação por esses metais pesados, ela pode ser aguda, ela pode ser crônica, ela pode ser leve, moderada ou grave, e isso depende do quê? Do tempo de exposição, da qualidade do produto químico, da toxicidade deste produto. Depende também do tempo de absorção no organismo, quanto tempo levou para que esse metal pesado fosse absorvido, se instalasse e causasse sintomas, né? Depende também da vulnerabilidade do corpo. Um corpo que já tem uma imunidade mais debilitada fica mais suscetível a esse acúmulo, né? Os sintomas podem aparecer mais rápido, porque não tem imunidade suficiente para combater tudo isso, né? Então, é importante, né, a forma como nós podemos detectar, né, através de exames de sangue, exames de urina, exames do cabelo, né, detectam o tipo, né, a quantidade de metal pesado que pode estar acumulado no organismo. A medicina funcional, a medicina integrativa, tem feito um tratamento à base de quelação, que é para agarrar esse metal pesado da célula. Então, é uma tentativa de remover, né, de limpar a nossa corrente sanguínea e, consequentemente, ajudar o órgão a voltar ao seu funcionamento. E aí vem a limpeza, né? Então, algumas das formas que se pode limpar é pelo alimento. Existe o coentro, né? Existe alimentos crus que podem ajudar na limpeza da nossa corrente sanguínea, vitamina C, né? Alimentos que vão agarrar, né? Suplementos como a clorela também ajuda na limpeza, e outros suplementos à base dos exames feitos através de uma consulta, né, específica para cada pessoa. Faz a consulta, faz os exames e a indicação de suplementos de acordo com cada exposição, cada química, né? Mas no dia a dia, no geral, nós podemos fazer uma limpeza no nosso organismo, né? O que auxilia quando nós temos consciência de que temos metais pesados? Auxilia uma importante hidratação no organismo, alimentos, como já falamos, né? Alimentos crus, que vão dar um suporte, a clorela, alimentos como o coentro, né? Alimentos que possam limpar fígado e rim. É importante porque eles precisam estar com um bom armazenamento, um bom funcionamento, uma boa desintoxicação renal, né? Uma eliminação dos líquidos e das toxinas que se acumulam no nosso organismo. Cardiovascular também, né? Ajudam a limpar o nosso organismo. Outra coisa importante é o suor.
Então, atividades físicas que façam, né, transpirar são importantes, porque vai abrir os nossos poros e eliminar também pelos poros, né? Pela nossa pele, vai ajudar a eliminar esses metais pesados. Nós transpiramos para eliminar as toxinas ou o excesso de toxina no nosso organismo, certo? Porque alguns são específicos, esses precisam ser investigados, né? E também o acompanhamento, né? Alimentar, hidratação, atividade física, um bom repouso, sono, né? Para que a gente tenha uma qualidade de renovação da nossa energia vital, né? E também entra aqui a autoemoterapia, que é um procedimento que vai ajudar na potencialidade imunológica das nossas defesas, ajuda a limpar a nossa corrente sanguínea e aí sim ajuda a chegar às nossas células mais oxigênio, porque os elementos carcinogênicos, eles tomam o oxigênio do nosso sangue, né? Eles sufocam as nossas células e, consequentemente, a nossa corrente sanguínea fica com acúmulos, né? Fica intoxicada e causam alterações celulares. Então, a autoimunoterapia é um potente, simples e eficaz tratamento de prevenção, de combate e de regeneração de tecidos. Tecidos vasculares, tecidos fibrosos, tecidos musculares, tecidos de todos os tipos, até chegar nos nossos órgãos, né? A regular as nossas funções vitais. Então, o tempo de exposição, a gente não sabe quanto foi, porque pode ser silencioso, mas o tempo que se possa fazer a autoimunoterapia para limpar o organismo e ativar o potencial imunológico, ele pode ser um tempo razoavelmente longo para fazer essa eliminação. Um mínimo de 3 meses, né? Para dar aquela academia para a nossa imunidade. Então, a academia que vai sentir, o corpo sente a segurança de que está tendo um suporte maior do que a suscetibilidade dele. Então, isso é muito importante, né? Para limpar do metal pesado e limpar da complicação que o metal pesado levou ao nosso organismo. Então, as complicações também precisam de um tempo para retrocederem. Isso é importante, né? Porque a partir do momento que foi assimilado pelo organismo, né, que foi inalado ou que foi ingerido no organismo, está ali. Então, precisa ser detectado ou precisa se fazer algo para limpar o nosso organismo. Por isso que a gente pode fazer constantemente ou regularmente, né? Se faz exames uma vez por ano, faz exame de sangue completo, acompanha, né? De acordo com a atividade profissional, os profissionais fazem exames específicos para aquela posição, para aquela profissão, né? Tintas, né? Cabeleireiros, manicures que lidam, né, com elementos químicos, pintores, sabe, os que vão, né, em lugares que sabe-se que contém elementos químicos, né, de exposição. Então é isso, né? Cuidar da nossa imunidade para desintoxicar o organismo e ajudar nas complicações, no comprometimento desses metais pesados. Então, nós podemos falar aqui de inúmeras exposições, né? Específicas, mas no geral
é isso sim, né? Por exemplo, existem as panelas de alumínio que nós estamos constantemente, diariamente, cozinhando nelas. Então a gente pode ir trocando gradativamente e eliminando essa exposição diária, aos poucos, né? Então, à medida que a gente toma consciência, que a gente busca essa informação, o esclarecimento e como agir nessa situação, a gente tem a clareza de poder colaborar com a nossa saúde. Então, a nossa saúde diária vai ficando também mais limpa, mais vital do que comprometida, certo? Então, isso é muito importante, a gente buscar o esclarecimento e agir de acordo com as situações, né, de risco. Então, veja o risco-benefício, né? E a autoterapia, ela propõe a limpeza no organismo. Então, gradativamente, a cada 7 dias, se faz uma aplicação, ativa a imunidade a ficar de prontidão. E aí sim, sem nenhuma química, né? Para que os nossos macrófagos possam detectar onde, né, eles podem se direcionar para tratar, né? Para descobrir no nosso organismo onde estão os elementos estranhos, né? E de que forma cercá-los e de que forma ajudar a eliminação. Então a água é muito importante para manter hidratada, para manter fluidificada a nossa corrente sanguínea. Porque se a nossa corrente sanguínea, se o sangue estiver grosso, também as toxinas vão se depositar naqueles locais onde o sangue não está passando de forma tão fluente, tão permeável. E aí fica o depósito daquele elemento. Então, é isso, gente. A minha contribuição, com clareza, busquem informações de o que cada metal pesado pode causar de toxicidade ao nosso organismo e como nós podemos colaborar com a nossa saúde, certo? Antes, né? Prevenção, mais prevenção, mais prevenção e prevenção, inclusive, quando já se tem a toxicidade por esses metais pesados. Então, já causou uma baixa imunológica. Então, vamos buscar realmente ter clareza, buscar para que a gente possa evitar que se prolongue ou que se comprometa mais órgãos do nosso organismo, tá? Porque os sintomas, eles são sintomas inespecíficos, eles são sintomas gerais. Qualquer disfunção pode causar esse sintoma, como fadiga, cansaço. Então, o cansaço pode ser diário, mas a gente não sabe a causa. E a causa pode ser essa exposição. Então, se tem essa exposição, podemos evitar maior exposição, né? Então, o cuidado, o esclarecimento, a informação e a orientação é a nossa função enquanto profissional da saúde. E aqui, né, me coloco sempre à disposição para que se continue esse debate. Se alguém tem um depoimento que pode deixar aqui para contribuir, se alguém tem alguma sugestão, né, algum indicativo de que também, né, possa contribuir nessa limpeza, nesse conhecimento de que isso tem toxina e é metal pesado, então traga aqui as informações. Hoje em dia elas estão muito abertas, então a gente pode, né, colaborar, cada um na sua instância, e a minha é aqui nesse canal. Aqui eu tenho muita satisfação de corresponder, né, aos interesses daqueles que me ouvem, daqueles que eu trato diretamente e aqueles que
participam, não é? Ouvindo e debatendo e também reproduzindo essa informação para os seus familiares, para as pessoas do seu convívio. Então, agradeço aqui por mais essa oportunidade que não termina aqui nesse vídeo, pelo contrário, que abre, né, mais possibilidades de informação, e desejo a todos paz, amor, saúde, equilíbrio, confiança, não é? Que a espiritualidade nos traga um alinhamento físico, mental, emocional, espiritual e a união entre todos sempre.